Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite já havia caído sobre a cidade há muito tempo. As lojas fecharam as portas, os cafés esvaziaram e as ruas voltaram a ficar silenciosas, como se todos estivessem prendendo a respiração. Malik caminhava calmamente pela calçada, com as mãos nos bolsos do moletom. Ele não tinha pressa. Ele saboreou aquele momento de calma após um longo dia. Em seus fones de ouvido, tocava uma música suave de piano. Ele gostava desse tipo de melodia. Dava-lhe a impressão de que a vida seguia um ritmo, mesmo quando tudo parecia caótico. Ele acabará de sair da estufa. Sim, esse garoto que alguns teriam considerado suspeito não era um bandido, nem um brigão, nem um delinquente. Ele era um aluno brilhante, apaixonado por música, descrito por seus professores como discreto e educado. Em sua mochila havia um caderno de teoria musical cheio de anotações manuscritas, uma caneta quebrada, uma garrafa de água, e acima de tudo, suas partituras cuidadosamente dobradas. Nada mais. No entanto, Malik já tinha essa sensação desagradável, esse peso invisível que muitos conhecem. Há de ser observado. Há de ser julgado antes mesmo de falar. Há de existir num corpo que alguns já consideram culpado. Ele suspirou. Ele pensou em sua mãe. Ela ainda estava trabalhando até tarde naquela noite. Tinha que corrigir provas. E repetia para ele: volte para casa cedo, seja educado, nunca discuta com a polícia e sempre volte vivo. Aquela última frase sempre o acompanhou. Por que uma mãe deveria ensinar seu filho a sobreviver, quando ela deveria simplesmente ensiná-lo a viver? Malik apertou um pouco a alça da sua mochila. No final da rua, ele já conseguia ver a luz alaranjada do poste de iluminação em frente ao seu prédio. Ele estava quase lá. Foi nesse momento que ele ouviu um barulho atrás dele. Um motor, lento, persistente. Um carro de polícia. Ela dirigia na mesma velocidade que ele. Não muito perto. Não muito longe. Apenas o suficiente para lembrá-lo de que ela estivera ali. Seu coração começou a bater mais rápido, mesmo sem ele ter feito nada. Você não precisa se sentir culpado para ter medo. Girofares. A luz azul rasgou a noite. Um alto-falante estalou. Você, pare. Tudo parou. Música em seus ouvidos. Seus passos. Seus pensamentos. O mundo pareceu ficar silencioso, pesado, gélido. Malik virou a cabeça lentamente. 2 policiais saíram do carro. Seus olhares não eram curiosos. Eles já estavam acusando. Boa noite, não. Sem necessidade de apresentação. Sem motivo aparente. Apenas um pedido. Mãos para cima. Agora. Naquele momento, Malik sentiu que sua vida poderia mudar drasticamente por uma coisa simples. Seta preta para a direita, a cor da sua pele. Seta preta para a direita e o poder injusto daqueles que não souberam usá-lo. Ele respirou fundo, exatamente como sua mãe o havia ensinado. Ele ergueu as mãos lentamente. Ele ainda não sabia que aquela noite abalaria a delegacia até o âmago. Ele ainda não sabia que alguém estava chegando. Alguém que esses policiais jamais teriam desejado provocar. Sua mãe. Malik sentiu um nó na garganta. As luzes intermitentes continuavam a girar, banhando a rua com uma luz azulada, como se a própria noite estivesse testemunhando o espetáculo. O primeiro policial se aproximou com a mão na arma. Você. Nome e sobrenome. QM. Malik Diop. O porquê você está parado por aqui? Eu vou para casa. Você mora aqui? Pode provar? Malik acenou com a cabeça levemente. Sim, senhor. A 2 ruas daqui. Posso lhe mostrar minha carteira de estudante. Ele fez um gesto cauteloso em direção ao bolso. Não se mexa. O policial quase sacou a arma. O coração de Malik disparou. Desculpe, eu só queria. Nós não discutimos. Nós obedecemos. O segundo policial o cercou como um predador. O que você tem na bolsa? Meus cadernos, minhas partituras. Mulheres. Ele agarrou a sacola bruscamente, abriu-a e despejou todo o conteúdo no chão. As folhas se espalharam ao vento. Notas musicais deslizavam pelo asfalto como pássaros perdidos. O que é tudo isso? Teoria musical. Eu estudava no conservatório. O policial zombou. Ah, é? E você quer que a gente acredite que um cara como você se formou num conservatório? Essa frase atingiu Malik como um tapa na cara. Um cara como você. Ele baixou os olhos. Sim, senhor. O policial revistou as imagens, irritado por não encontrar nada. Nada. Sem drogas. Sem mercadoria roubada. Nada. O primeiro policial franziu a testa. Isso não significa nada.
Caras, como eles sabem esconder as coisas. Ele se aproximou, falou baixinho, quase cara a cara com Malik. Vamos levá-lo, para uma consulta médica. Mas eu não fiz nada. Por favor, minha mãe está me esperando. Cale-se. O clique seco das algemas ecoou. O metal entrou em contato com a pele de Malik. Frio, humilhante. Ele sentiu os olhos arderem. Sem raiva. Injustiça. Senhor, posso ao menos ligar para ele? Só para avisar minha mãe. O policial suspirou exasperado. Você terá o direito de ligar quando lhe for dito. Não antes. Eles o empurraram em direção ao carro. Os vizinhos observavam discretamente por trás das cortinas. Ninguém estava saindo. Ninguém estava falando. Como se a cena fosse normal. Como se prender um jovem negro sem motivo fosse simplesmente parte da cena. No carro, Malik fechou os olhos. Ele repetiu para si mesmo o conselho de sua mãe. Mantenha calma. Não discuta. Respirar. Mas no fundo, o medo consumia por dentro. Não tenho medo da prisão. Medo de ser reduzido a um estereótipo. Medo de deixar de ser Malik, o músico, o estudante, o filho. Mas só resta mais um suspeito. O carro ligou. A delegacia de polícia não ficava longe. Mas para ele, essa jornada parecia interminável. Os policiais conversavam entre si como se ele não existisse. Mais um que está simplesmente vagando sem rumo. Vamos assustá-los um pouco e isso lhe servirá de lição. Malik cerrou os dentes. Ele não sabia disso naquele momento. Alguém em algum lugar da cidade largou a caneta, guardou os arquivos e pegou as chaves com um olhar determinado. Sua mãe acabará de ser chamada. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O carro parou em frente a um prédio cinza e sem alma. A delegacia de polícia. Luzes de neon pálidas iluminavam a entrada. O chão estava úmido como se tivesse acabado de chover, ou como se a própria noite tivesse chorado diante dele. Os policiais arrastaram Malik para fora à força. E abaixe-se. Ele cambaleou levemente, impedido pelas algemas. Ele foi trazido para dentro. O cheiro de café velho, poeira e papel gasto subiu até suas narinas. As pessoas estavam sentadas em cadeiras de metal. Um homem bêbado, uma mulher em lágrimas, um adolescente nervoso. Ninguém estava realmente prestando atenção em Malik. Para eles, ele era apenas mais um. Ele estava sentado em uma cadeira de frente para uma mesa. O primeiro policial colocou um formulário sobre o formulário. Nome: Malik Diop. Endereço: Rua Vitor Hugo, Edifício C. O policial escreveu devagar, depois olhou para cima. Profissão? Estudante. Aluno onde? No Conservatório de Música. Ele ergueu uma sobrancelha, como se fosse uma piada de mau gosto. Veremos. O segundo policial revistou sua mochila novamente, como se esperasse produzir provas magicamente. Nada, viu? Nada ilegal. Poderíamos tê-lo deixado ir. Não, respondeu o outro. Primeiro vamos verificar o dossiê dele. Ele sentou-se ao computador e digitou o nome. Sem histórico anterior. Sem queixas. Nada. Mas em vez de admitir seu erro, ele franziu a testa. E isso não significa nada. Ele está escondendo alguma coisa. Ele se virou para Malik. E com quem você costuma andar? Conhece alguém de má índole? Alguma gangue? Não, senhor. Você está mentindo? Não. O policial inclinou-se para frente com o rosto quase tocando o dela. Você sabe quanto custa mentir? Malik engoliu em seco. Sua voz tremia. Estou dizendo a verdade. Ele olhou para o relógio. Para ele, cada minuto parecia uma eternidade. Posso ligar para minha mãe, por favor? O policial suspirou. Me dê seu número de telefone. Eles pegaram o aparelho e o examinaram por um longo tempo. Está trancado. Posso digitar o código? Não, ainda não. Eles o colocaram bem longe, fora do alcance. De repente, o telefone vibrou. Uma chamada recebida. Mãe. O policial observava a tela. Ele apagou a chamada. Como se a mãe não existisse. Malik sentiu o coração apertar. Por favor. Ela deve estar preocupada. Ela vai esperar. Eles o deixaram sozinho por alguns minutos. Alguns minutos que pareceram séculos. Seus pensamentos ficaram confusos. E se eles inventassem alguma coisa? E se dissessem que ele resistiu? E se eles falsificassem um relatório? O medo estava aumentando. Mas ao mesmo tempo, a alguns quilômetros de distância, em um apartamento iluminado por um abajur, uma mulher fechou delicadamente o computador. O telefone dele estava vibrando. Um número desconhecido apareceu no visor. Ela respondeu. Olá? Senhora Diop? Esta é a delegacia de polícia. Seu filho foi preso. Silêncio. Um silêncio pesado, gélido e controlado. O por qual motivo? Exames de rotina.
Onde ele está? Poste central. Obrigado. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela pegou uma pasta, guardou seus livros de direito e pegou seu casaco. Seus olhos escureceram. Não entrar em pânico. Simplesmente determinação fria. Ela murmurou para si mesma. Você escolheu a pessoa errada. Então ela saiu. Enquanto isso, na delegacia, Malik fechou os olhos. Ele não sabia que a tempestade já estava se aproximando. E que nada, nem a uniformidade nem a arrogância poderia detê-lo. O tempo parecia ter parado. O tic-tac do relógio ressoava como uma martelada na cabeça de Malik. Tic, tático, tic. A cada segundo, ele se lembrava de que estava preso. Um policial entrou. De pé. Malik se levanta. Vamos colocá-lo na sala de espera. Apenas mantenha calma. Instalaram-na num quarto pequeno e frio, com parede cinzenta, cadeira de metal e mesas riscas no meio. Uma câmera no canto. Uma lâmpada branca que é muito brilhante. Não tem nada de acolhedor. Não há nada de humano nisso. Suas mãos ainda exibiam as marcas das algemas. De repente, passos firmes. Nem rápido nem hesitante. Calma. Claro. Autoritário. As vozes no corredor mudaram de tom. Boa noite, senhora. Quem é a senhora? Professora Aisha Diop. Estou aqui pelo meu filho. Sua voz atravessou as paredes. Calma. Colocado. Mas afiada como uma lâmina. Seguiu-se um silêncio pesado. Depois, sussurros. É ela? Não, sério? Deveríamos ter verificado. A porta do quarto se abriu. Malik olhou para cima. E ela viu. Sua mãe. Ela entrou, ereta, elegante, com um casaco escuro e o cabelo preso. Seu rosto não demonstrava nem medo nem raiva. Simplesmente uma maestria gélida. Malik. Mãe. Seu olhar suavizou-se por um segundo. Então ela observou a sala. As paredes. A câmera. As marcas vermelhas nos pulsos do filho. Ela foi uma inspiração. Então ela se virou lentamente em direção aos policiais. Quem é o responsável por sua prisão? Um deles levantou a mão, parecendo desconfortável. Eu, senhora. Muito bem. Explique-me. Qual o motivo da prisão? Ele parecia suspeito. Suspeito de que exatamente? O policial gaguejou. Ele estava perambulando. Atrasado. Com uma sacola. Ela assentiu com a cabeça. Você presenciou algum crime? Roubo? Agressão? Denúncia de algum crime? Não, mas... Você tem um mandado para revistar a mochila dele? Silêncio. Não. Você percebeu que ele não ofereceu resistência? Sim, mas... Ela levantou a mão. Você informou meu filho sobre seus direitos? Sobre o motivo de sua prisão? Sobre seu direito de avisar um dos pais? O policial engoliu em seco. Nós íamos fazer isso. Seu olhar escureceu. Você deveria ter feito isso desde o início. Ela colocou lentamente uma pasta sobre a mesa. Sou professor de direito penal na universidade. Eu trabalho com o promotor. E eu ministro regularmente cursos de treinamento para a polícia. Os policiais empalideceram. O chefe da delegacia chegou naquele momento. Professor Diop. Boa noite. Boa noite, comandante. Resolveremos isso legalmente. Ela apontou para Malik. As algemas, a revista, a detenção sem justa causa. Tudo isso contraria o procedimento. E eu quero os relatórios. Todos eles. O comandante assentiu com a cabeça. E remova imediatamente todas as menções à suspeita e verificação do arquivo dele. Ele pode ir para casa. O policial que o prendeu murmurou. Mas, estamos apenas fazendo nosso trabalho. Ela olhou fixamente para ele. Não, você confundiu trabalho com abuso. Então, com calma. E você responderá por seus atos. Malik olhou para a mãe, atônito. Ela era pequena em comparação a eles. Mas o quarto parecia pertencer a ele. O motorista do primeiro semáforo intermitente parou de dizer qualquer coisa. O poder acabará de mudar de lado. Sua mãe colocou delicadamente uma mão no ombro de Malik. Está tudo bem, filho. Você não é um suspeito. Você é uma vítima. Seus olhos, porém, ardiam com um fogo silencioso. Ela não estava gritando. Ela não era ameaçadora. Ela estava simplesmente colocando a verdade sobre a mesa. E ninguém se atrevia a contradizê-la. O comandante fechou a porta do escritório suavemente. O ambiente ficou pesado, sério. Chega de piadas. Chega de olhares arrogantes. Apenas o peso da responsabilidade. A mãe de Malik permaneceu de pé, ereta. Gostaria de ouvir seus relatórios. E imediatamente, os dois policiais se entreolharam. Professor, podemos resolver isso amigavelmente, disse um deles, nervoso. Podemos pedir desculpas e... Não, respondeu ela calmamente. O pedido de desculpas vem depois da verdade.
O comandante assentiu com a cabeça. Escrever. Eles se sentaram instáveis com as canetas tremendo. Cada palavra escrita parecia mais pesada que a anterior. Indivíduo detido sob suspeita. Sem provas. Buscar sem causa. Recusa em apresentar recurso. Eles sabiam o que isso significava. Quando terminaram, a mãe pegou delicadamente as folhas e as leu. Então ela se virou para o comandante. Você sabe o que a lei estipula? Sim, respondeu ele, gravemente. Haverá uma investigação interna, suspensão temporária, treinamento obrigatório, e provavelmente uma denúncia. O primeiro policial empalideceu. Mas, não tínhamos a intenção de fazer nada de errado. Era apenas uma verificação. Ela o encarou por um longo tempo. O problema é que para você, era apenas um cheque. Para o meu filho foi uma humilhação. Uma ameaça. Um medo que o marcará para a vida toda. Silêncio. Um silêncio que obrigou todos a refletir. Em seguida, ela colocou a mão sobre os relatórios. Não quero destruir as carreiras de vocês. Quero que isso nunca mais aconteça. O comandante inclinou a cabeça. Eu lhe prometo, professor. Esta posição nunca mais será a mesma depois desta noite. Ele se virou para Malik. Me desculpe, Malik. Em nome da delegacia. Os policiais envergonhados murmuraram uns para os outros. Desculpe. Malik olhou para eles. Não com ódio. Com uma maturidade surpreendente. Eu teria preferido que você me visse, como uma pessoa, disse ele suavemente. Essa frase foi a gota d'água. Eles finalmente saíram. O ar fresco da noite roçou o rosto de Malik. Ele respirou fundo. Sua mãe pegou em sua mão. Você não fez nada de errado. Mãe, você não ficou com medo? Ela deu um leve sorriso. Eu estava com medo. Mas não deles. Eu tinha medo que você pensasse que não valia nada. Eles caminhavam lado a lado. A cidade havia voltado a ficar calma. Mas algo havia mudado. Não apenas para eles. Para todos aqueles que, por trás destas paredes, aprenderam uma lição dura, mas necessária. O poder não permite injustiça. Dignidade não é negociável. E uma simples cheque pode arruinar vidas. Naquela noite, a polícia descobriu que desprezar alguém pode ser muito caro. E Malik, por sua vez, aprendeu algo mais. Alguém pode ser vítima, mas permanecer de pé